gente, tudo belezinha? Tudo belezinha, tudo belezinha. Estamos aí com o Inter classificado para a fase de grupos e 2 Grenais garantidos, os 2 primeiros Grenais da história na Copa Libertadores da América. Que maravilha, né? E como a gente falava ontem, nós queríamos falar de coisas positivas aqui hoje e nada pior do que fazer programa repercutindo derrota, né? E hoje vamos falar da vitória do Internacional, gol do Guerreiro, sofrida em cima do Tolima. E o Internacional vai para a fase de grupos da Copa Libertadores da América, já vai estrear na semana que vem. Tem agora o segundo turno do Campeonato Gaúcho para a gente começar a falar também. Bom, nós temos a notícia triste. Você já viu na abertura do programa aqui, quem está aqui com a gente, que é o Rodrigo Caetano, tá pequenininho nessa cadeira, Rivelino Malmo, mostra aí, Rodrigo Caetano, que tem no seu currículo como a parte principal, a camisa 10 do Esporte Clube Avenida, Rodrigo Caetano, que foi lá que aprendeu a mandar, né? Que foi lá que aprendeu a ser diretor de futebol. Já vamos falar tudo, uma hora sobre o Internacional e a vitória de ontem com o Rodrigo Caetano. Mas a notícia triste de hoje é a morte do Waldir Espinosa, né? Nosso amigo, gente boa, campeão do mundo, lateral direito desportivo, esteve agora no Grêmio de novo, né? Como diretor executivo de futebol também. Técnico. Como? Coordenador técnico. Coordenador técnico. Qual é a diferença? Já vamos saber aí tem vários nomes aí para esse cara, diretor executivo, coordenador técnico, é o que atua mais dentro de campo, né? Ah, tá certo. Mas o Waldir Espinosa foi uma grande figura, né? Saiu meio chateado do Grêmio. Eu lembro que eu estive lá no Rio de Janeiro, ele era comentarista da Rede Globo, né, da Rádio Globo, e eu estive lá no estúdio da Rádio Globo entrevistando, fazendo um chimarrão com o Waldir Espinosa, um grande conhecedor de futebol, gente muito boa, e acabou falecendo, né, estava hospitalizado e deu complicação. Atenção, está dando muita complicação nos hospitais depois de cirurgias. Eu não sei o que está acontecendo, alguém vai para operar alguma coisa e está dando complicação no hospital. Então, não é a própria doença que acaba, muitas vezes, complicando a vida, né, de quem cai no hospital. E sim, o problema pós-cirúrgico. Enfim, está dando muito problema. Mas nós já vamos rodar a vinheta do Ribeiro Neto, vamos com tudo hoje no programa, porque a gente tem 1 hora para falar aqui da vitória do Internacional sobre o Tolima ontem na pré-Libertadores da América. Eu gosto que você chame a minha vinheta e entra a abertura do programa. Isso aqui quer dizer que eu estou dentro do programa. Tá dentro. Rodrigo, saudações, parabéns, tá? Já vamos antes de rodar aí os melhores momentos de Inter e Tolima. Eu queria falar, se você me permitires, né, a respeito, porque não foi só o Waldir Espinosa, hoje nós tivemos 2 perdas significativas, né? Para o rádio, na figura do Marley Barcelos, comunicador que estava atualmente... Foi ontem, hoje também, né? Foi hoje, na Rede Pampa, essa madrugada. E que é uma história do rádio que se vai. Então, minha solidariedade aos colegas da Rede Pampa e aos profissionais do rádio, porque nós perdemos realmente um grande comunicador. E sobre o Waldir Espinosa, eu agora estava comentando com o Rodrigo que na época que você era jogador, daí em 91, e o Espinosa foi, acho que, na segunda ou terceira passagem dele como técnico do Grêmio, e eu era um repórter, iniciante ainda, né? Nem tanto, mas ainda tinha cabelos bem caracolados. Você lembra que eu tinha cabelos encaracolados, né? E eu pude, nesse tempo todo, conviver muito com o Waldir Espinosa, uma pessoa afável, fantástico, né? E que eu espero que o Grêmio saiba, né? Não vamos nem entrar nos detalhes da sua última saída, que eu acho que foi muito mal administrada, né? Mas tá aí a foto dele aí. Nós com o Mazzaropi, ele é simplesmente o treinador da maior coisa mais importante que aconteceu na história
do Grêmio Futebol Porto-Alegrense. Tudo bem que ele foi campeão pelo Botafogo, num momento difícil, né? Depois de 21 anos sem nada. Ele foi bicampeão nacional no Paraguai, ele é um ídolo lá no Paraguai, no Cerro Porteño. Verdade. E o Carpegiani também foi muito tempo também, lá. O Carpegiani é ídolo na lá no Copa, Paraguai né? também. Mas eu espero, né, que o presidente Romildo Bolzan saiba, né, dar a este homem, né, a homenagem que ele merece. É só isso que eu peço. Aliás, tá? não dá para comparar o futebol paraguaio, mas dois técnicos que não foram muito valorizados aqui, o Carpegiani no Inter e o Espinosa no Grêmio, depois desse título de campeão do mundo, foram ídolos no Paraguai. Uma coincidência, né? Rodrigo Caetano. Então, minha saudação e depois a gente fala sobre o Internacional, né? E os parabéns. Vem a Revolução, a segunda Revolução Farroupilha está aí, né? Tu sabe disso, né? Eu não quero falar de Internacional ainda. O Rodrigo Caetano Espinosa foi o treinador que lhe colocou como titular da equipe do Grêmio, né? Então você guarda também esse carinho pelo Valdir Espinosa, além de todos do carinho que todos nós temos por ele. Tínhamos por ele. Primeiro, obrigado pelo convite, honra estar aqui novamente, rever você, Ribeiro, todos aqui da RDC, é um prazer mesmo. Principalmente depois da vitória de ontem, difícil, tensa, nada diferente daquilo que a gente previa. E em relação ao Espinosa, no meu caso, foi uma relação que ela se iniciou na época no Grêmio, ele como técnico, eu ainda garoto, subindo da base. Ele acabou, né, na passagem dele em 1991, me colocando ainda para jogar, e que era uma outra época. Hoje a gente vê garotos de 16, 17, 18 anos jogando. E naquela época as coisas não eram bem assim. Ele acabou. Tivemos o Johnny com 17 anos. 18, na verdade. Completou 18 agora. Narrador da Fox completou 18 agora. O repórter, que essa hora de ser errada a informação. Mas hoje tudo está muito mais precoce e na época era tudo muito mais difícil, né? E ele teve realmente a coragem de me colocar. Então, os poucos jogos que eu fiz pelo Grêmio, depois de 10 anos de base, foi sob o comando dele. Então, isso me marcou muito. A partir de então, nós nunca mais perdemos a relação. Eu tenho uma ótima relação com toda a família, com os filhos. E por tudo isso, e também como esportista, independentemente de Grêmio, mas sim pela história dele, pela trajetória, pelo que ele representa aí para o futebol brasileiro e até sul-americano. Hoje mesmo, após o treinamento, eu também vou me deslocar para o Rio de Janeiro para poder pessoalmente dar um abraço na família e presenciar aí a última despedida. Espinosa vai ser lá no Rio de Ser, Janeiro. o velório vai ser... você está dando em primeira mão, tá? Porque as rádios locais aqui ainda não têm essa informação. Não, o velório vai ser das 15 às 22 hoje, lá em General Severiano, na sede do Botafogo. Botafogo, onde o Espinosa estava sendo... Isso, onde ele estava trabalhando, inclusive. Qual era o cargo dele lá? Coordenador técnico. Hoje ele é coordenador técnico. Coordenador técnico, ele trabalha... Bom, você sabe melhor do que eu, né? Um pouco mais com viés e com foco para dentro do campo, como um apoio ao treinador, do que propriamente na parte administrativa. Né? Então, nós definimos o diretor executivo das duas. É mais ou menos isso. Você está com o olho no campo e o olho na parte administrativa também. Sim. E o Espinosa no Grêmio era coordenador técnico. Exatamente. Também. Treinava diretamente com o Renato. Seria o elo de ligação entre a comissão técnica e atletas, né, com a parte da diretoria. Sim. Então, mas o enterro vai ser amanhã no cemitério do Caju e certamente muitos dos, não só das pessoas, amigos, mas também esportistas do Brasil inteiro devem estar se deslocando para o Rio para, pelo menos, dar esse conforto aí para a família. E até uma forma de agradecimento pelos serviços prestados pelo Espinosa, não só como profissional, mas também como pessoa. Bom, antes de começarmos a falar aí do Internacional, você já viu que temos aí o Rodrigo Caetano. O Guilherme Paz está na arena para ver aí mais informações sobre a morte do Valdir Espinosa, campeão do mundo pelo Grêmio e que trabalhou no Grêmio em 2016. Boa tarde para você, Guilherme Paz. Olá, Brito, Caetano, Ribeiro, Marina e a todo mundo que nos acompanha na RDC TV. Pois é, uma informação muito triste na manhã de hoje, por conta da complicação que você já citou na cirurgia do intestino, que ocorreu, né, no dia 17. No dia 14 ele já tinha pego uma questão de afastamento da equipe do Botafogo e aconteceu, infelizmente. Eu estava falando com um dirigente do Grêmio nessa questão que o Ribeiro falou sobre valorização e não está descartado não uma estátua, tá?
aqui, encontrei ele no pátio, agora na esplanada da Arena, e não está descartada uma estátua. Vai para o conselho na primeira reunião. A questão do velório ainda não tem a definição oficial, os parentes ainda estão também na questão de negociação. Claro que o Grêmio, assim como o Botafogo, querem fazer a cerimônia para Valdir Espinosa, Brito. Valeu, Guilherme Paz, valeu, Guilherme Paz. Um dia triste, portanto, para o futebol, mas um dia feliz para os colorados. Claro que estão lamentando também, mas o Inter ganhou ontem e a gente vai com os melhores momentos aí de Inter e Tolima, também com os comentários do Rodrigo Caetano. Por um breve tempo, mas o Espinosa treinou o Internacional. Treinou Treinou e não foi na época boa do Inter. Foi um momento difícil. Década de 80, 90. Um momento difícil, ele ficou pouco tempo, né? Mas treinou. Todos ficaram pouco tempo, naquela época do Internacional. Rodrigo Caetano, ajude o Ribeiro. Que na verdade é o seguinte, tá? Eu estou comemorando. Eu quero deixar bem claro que eu estou comemorando a classificação. Tá? Estou comemorando os Grenais. Agora, se você me perguntar sobre o futebol dentro de campo, eu não vou ser tão feliz assim como o Rodrigo Caetano, entendeu? Mas isso é do jogo. Tem entendeu? uma pergunta aqui. Posso fazer? Eu acho que o Inter teve imensas dificuldades, mas eu dou muito também pelo aspecto emocional. Que isso, ele interfere, não adianta. Era um jogo decisivo, o Inter estava jogando semestre, no mínimo o semestre. Não vou dizer o ano, mas o semestre, tanto no aspecto técnico como no aspecto financeiro. Então o jogo valia muita coisa, muita coisa. Então, evidentemente que o aspecto emocional ele interferiu. E acho que eu tenho que elogiar o Kudê. Eu não vou entrar nessa de que o Lindoso está machucado, porque isso aí é conversa para boi dormir, entendeu? Isso aí, ele está protegendo o Lindoso, tá? E dando uma salvaguarda para o esquema que não estava dando certo. Mas tudo bem, eu tenho que enaltecer o fato dele mudar. Isso é o mais importante. Ele foi lá e mudou. No primeiro tempo. E tanto é verdade que antes da suposta lesão do Lindoso, os dois jogadores, o Marcos Guilherme e o Galhardo, já estavam aquecendo. Sim. Já estavam aquecendo porque a coisa não estava dando certo. Tá? Bom, mas de qualquer maneira ele mudou e a mudança foi tão importante que mesmo com a expulsão do Alessandro, o time não sentiu. Mesma coisa que aconteceu no Grenal. Mesma coisa que... Então, assim, eu não vou nem entrar nessa história de que o Tolima é fraco. Sim, o Tolima é fraco, mas tem que ganhar igual. Mas o Lomba fez grandes defesas, não é fez tão duas fraco grandes assim. defesas, mas o Inter é melhor. E o melhor tem que ganhar. Não importa. Eu disse para vocês ontem, eu não me importo tanto com o desempenho do Inter. Esse tipo de jogo você tem que ganhar, seja do jeito que for. Se você jogar melhor, você está mais próximo da vitória. Sim, essa é uma verdade. Agora, se não dá para ser por ser melhor, que seja na atitude, que seja até na sorte, não interessa. Então, que bom, estou muito feliz. O Inter está de parabéns, a sua torcida merecia isso. E nós vamos para 2 Grenais épicos, a segunda Revolução Farroupilha, entendeu? Então, se preparem, porque o negócio vai feder. Querendo ou não, Rodrigo, o ano começa a partir de hoje para o Internacional, porque se livrou de um peso enorme que tinha. A pré-Libertadores é um tormento para todo mundo. Rodrigo Caetano, a visão do Internacional sobre a vitória de ontem. Bom, pegando aí o gancho do Ribeiro, até para fazer algumas considerações, né? Não tenho a menor dúvida que a pré-Libertadores e o formato que ela tem, a gente só é lembrado quando perde, né? Porque se você for pegar na história recente, você vai lembrar do Corinthians contra o próprio Tolima, vai lembrar para sempre desse Corinthians contra o Guarani do Paraguai. Então, assim, quando você passa, sim, meio que com o dever cumprido, né? Não vou dizer obrigação, mas quase como um dever cumprido. O Inter cumpriu a sua missão. Para que tenha valido a pena todo o Campeonato Brasileiro do ano passado, aquela maratona, nós precisávamos estar na fase de grupos. E concordo também, jogos tensos, jogos eliminatórios, o Kudê fez a estratégia que realmente foi a mais inteligente, saímos fora de casa contra adversários difíceis. Esse mesmo Tolima hoje, desde setembro que não perdia, né? Desde setembro que não tinha derrota. Era uma equipe, óbvio, que tinha muitos empates, mas o empate ontem por gols levava eles à classificação. Então, o jogo realmente tinha todos esses ingredientes e o Internacional conseguiu ter
posse, sangue frio e vencê-los. Por outro lado, eu posso afirmar, eu sei que às vezes é difícil, mas o fato do Thiago Galhardo e também do Marcos Guilherme foi porque já desde aquele momento o Lindoso havia reclamado de uma dor no adutor e por isso mesmo que eles estavam se preparando. O que aconteceu foi que o Kudê, eu acho que aliou as duas coisas, né? O fato do Lindoso estar realmente sofrendo com o adutor e a ideia dele de fazer alguma medicação, ele optou por fazer ela antes de terminar o primeiro tempo. Depois ele já estava lá fazendo tratamento, espero que não seja nada de grave. Outro fator assim que eu acho que precisa ser destacado também, Brito e Ribeiro, é que o Internacional, até o presente momento, compreendemos, respeitamos as críticas, mas o Internacional foi superior a todos em posse de bola. Se você for fazer o estudo em que área do campo o Internacional mais atuou, foi sempre mais próximo do campo adversário. Se você for analisar nesses 45 dias, vai lá, um pouco mais de 40 dias de trabalho, nós não sofremos pressão de nenhuma das equipes. Sim. Até agora, inclusive do nosso maior rival, quando tivemos com um homem a menos. Então, se o Kudê hoje organizou bem o sistema defensivo, é de trás para frente. Muito provavelmente também vai ajustar para que essa posse de bola se transforme também em um número maior de oportunidades de gol e eu não tenho a menor dúvida de que isso vai acontecer. Marina Espíndola, o que o nosso torcedor, o que o nosso telespectador, seguidor aqui, além do comentarista Ribeiro Neto, que fala as verdades da bola, nós temos os nossos telespectadores que mandam perguntas também. Você está preparado, Rodrigo Caetano? Vamos lá. Já enfrentou alguma fumaceira na tua vida? Olha Vamos só. lá, tranquilo. Olha só isso aqui, ó. Rodrigo Caetano disse que o jogo não foi nada além do que esperávamos. Então, ele assume que o time do Inter está longe de estar bem, tendo em vista a qualidade técnica paupérrima do Tolima. Bom, respeito à opinião da qualidade, eu não concordo com qualidade paupérrima. O Tolima empatou o último jogo pelo Campeonato Colombiano em casa contra o Júnior de Barranquilla, que é considerado a equipe colombiana de maior investimento e que está na chave do Flamengo. A história do Tolima ela é realmente, nesses jogos de mata-mata, favoráveis à equipe. É só ver quantas equipes foram eliminadas. O que eu me referi não estava nada diferente do que nós imaginávamos em relação à questão emocional do jogo. Porque se nós empatamos o jogo de 0-0 fora, o Tolima ou qualquer adversário que viesse jogar no Beira-Rio, ele jogaria por um gol. Porque 1-0 para eles, a nosso favor, não modificava em nada. Eles com um gol se classificariam. É nisso que eu me refiro. Mas nesse tipo de competição de mata-mata, eu concordo com o que foi dito anteriormente, o importante é passar, nós passamos. Se tiverem que ocorrer ajustes, nós temos um treinador altamente capacitado para fazê-los. Bom, Rodrigo Caetano, me diz uma coisa, você falou agora, já vamos continuar com as perguntas aí, sobre o Flamengo. O Flamengo tomou uma dimensão assim no futebol brasileiro. Você esperava isso? Estava armando isso naquela época? Eu visitei lá no Ninho do Urubu, com aquele grande, aquela grande estrutura que estava sendo construída, né, para as categorias de base, para os profissionais treinarem também. Isso já estava sendo plantado naquela época. Você tinha aquela sala lá e era o dono do Flamengo. Era o cara que mandava prender e mandava soltar. Então, você já estava prevendo tudo isso? Na verdade, você esteve lá, presenciou, porque eu te mostrei o que nós tínhamos na época, já concluído, e o que viria a ser, né? E realmente foi eu acho que tudo... Na verdade, foram muitas os avanços, né, do Flamengo, né? Na parte administrativa e financeira, onde diminuiu consideravelmente o seu passivo. O Flamengo é o clube que mais arrecada no país, longe do segundo. Tem mais torcida no país? É o que mais arrecada. E o que fez? Primeiro, né, sob o comando do Bandeira de Melo, fez aquilo que a economia... Continua sendo o mesmo presidente que era? Não. Agora é o Rodolfo Landim, que faziam parte do mesmo grupo e que em algum momento teve a sua dissidência. O Bandeira fez uma gestão de 6 anos, 3 mais 3, e, na verdade, não fez nenhuma fórmula mágica, basta querer fazer, que é a nossa economia doméstica aqui, é jamais gastar, nunca gastar mais do que arrecada. E o Flamengo fez isso durante 6 anos,
5 anos talvez, porque no último ano do Bandeira já teve condições de fazer os investimentos, né? Muitos jogadores foram chegando nesse período que lá estavam, jogadores em termos de contrato. Algum jogador que está hoje nesse timaço do Flamengo já estava na sua época? Sim. Quem? Chegaram Diego Alves, um deles. Mas, assim, Diego Alves, Diego Ribas, Everton Ribeiro, William Arão. Já estava? O Everton Ribeiro, na verdade, foi o jogador comprado já numa outra situação do Flamengo, junto ao Al Hilal lá dos Emirados Árabes, até eu mesmo, pessoalmente, que fui até lá. E, na época, foi uma aquisição de 6 milhões de euros, algo que era inimaginável na época para o Flamengo. E hoje você vê números aí como o Gabigol, 19 e outros tantos. Mas o Flamengo se preparou para isso, Brito. Se organizou fora de campo primeiro. Você viu lá a infraestrutura física do Flamengo. Hoje tem um centro de treinamento invejável. Está tudo pronto. Para a base e para o profissional. Todos no mesmo local, né, que isso é uma vantagem competitiva. Você tem condições de ver os meninos crescendo, evoluindo. É isso que o Internacional deseja lá, né, no futuro e novo centro de treinamento, onde será lá em Guaíba, onde todas as categorias vão estar juntas. Isso faz uma diferença Profissional absurda. também? Profissional, base, possivelmente até o futebol feminino também. Já que o Flamengo tem isso e o Inter está querendo fazer isso, partiu da sua cabeça? Não, já tinha o projeto. Na verdade, foram ideias que só foram ao encontro daquilo que a gente pensava, né? Mas aquilo que talvez para o Flamengo tenha demorado 4 anos para se reestruturar financeiramente, para outros clubes que arrecadam menos, demanda mais tempo. Sim. E a gente tem que, infelizmente, contar com um pouco de paciência do torcedor para esse entendimento. Porque o torcedor não quer saber de pagar a conta. Sim. Quer saber de fazer Ganhar conta. título. Né? Ganhar título, contratar jogador. Só ele esquece que em algum momento isso inviabiliza o caminho, a vida saudável do clube. Porque se você deve no mercado, e aí eu vou estar aqui usando outros exemplos, tem o Flamengo de exemplo positivo, tem o Cruzeiro de exemplo negativo, né? Que ganhou a qualquer preço e hoje não consegue se movimentar no mercado. A verdade é essa. Tem que pegar, muitas vezes, atletas que são a sobra do mercado. Sim. E para recuperar a imagem, recuperar a credibilidade e parte financeira, demanda muito mais tempo. Então, eu acho que o Internacional, nesse momento, está no caminho, não faz nada que não possa cumprir. Está diminuindo o seu passivo, porque está pagando muita conta, recursos do orçamento que poderiam ser investidos no futebol, nós não podemos fazer porque tem contas do passado, ações trabalhistas, ações e acordos aí difíceis, como já foram citados, né, como o caso principalmente de Escoco e outros tantos aí que o Internacional acaba Forlan, coisas, valores realmente pesados que poderiam ser destinados para a contratação de algum atleta. Mas não tem problema. Se o Inter realmente não desviar 1 milímetro daquilo que tem como estratégia, como foco e como planejamento, talvez no futuro não muito distante possa voltar ao mercado, né, de forma mais agressiva. Mas hoje nós vamos fazer o que pudermos fazer da melhor forma, com a maior responsabilidade possível, tendo aí, como eu te disse, os 2 exemplos. De como fazer, no caso do Flamengo, e como não fazer, no caso do Cruzeiro. É verdade. Já vamos voltar a falar do jogo do Inter. Vamos lá rapidamente à Arena com o Guilherme Paz, com mais informações do Grêmio. O Grêmio se prepara para jogar no sábado contra o Juventude. É isso, Guilherme? É isso mesmo, às 11 horas da manhã. E daí no treinamento de ontem, o Everton e o Matheus Henrique saíram um pouquinho mais cedo, mas não são preocupações para a partida diante do América de Cali na terça-feira às 9h30 da noite. O Grêmio então que joga sábado às 11 diante o Juventude, aqui na Arena mesmo, e daí no domingo pela manhã já viaja para a Libertadores, aonde tem estreia. No sábado, diante de Juventude, pode ter sim o retorno de Pedro Jeromel. Ele que está treinando normalmente e daí David Braz está suspenso, então ele vai fazer a dupla de zaga com Paulo Miranda. Uma novidade que pode aparecer daí na segunda etapa para ganhar ritmo de jogo é Jean-Pierre. Ontem treinou normalmente e comeu a bola, Brito. Beleza, Guilherme Paz, beleza, Guilherme Paz. Não tá vestido igual a mim hoje, beleza, tá com a camisa da RDC TV, tá de uniforme da firma. Tá O que o torcedor quer saber aí, Marina O Espíndola? torcedor Márcio Benítez quer saber. Rodrigo Caetano, Lindoso, não é jogador para o Inter. Ele erra muito o passe e é lento. Mas o Rio Lindoso, ano passado, era... Posso eu tentar argumentar e depois você responder? Porque é o seguinte, eu acho que o Lindoso talvez tenha sido uma das melhores contratações do Nacional.
O Lindoso, ele realmente não tinha e nunca teve no Botafogo, talvez o status, né, de um jogador diferenciado. Mas eu pessoalmente acho que, e até de uma forma triste, porque em razão da lesão do Dourado, embora ele já tivesse assumido uma titularidade, o Lindoso, ele deu um outro tipo de saída de bola para o Internacional na época do Odair. E hoje ele ainda continua exercendo a mesma função. Talvez ele seja o melhor passador do meio-campo do Internacional. Ele erra muito pouco passe. Ontem ele errou um passe, depois... Tudo bem, isso é do jogo. Agora, se for pegar o aproveitamento do Lindoso, eu vou dizer, hoje, na minha opinião, ele é titularíssimo do Internacional. Não, obrigado. E assim, complementando. O Lindoso, no ano passado nós fizemos uma troca pelo Alex Santana. O Alex Santana. Certo? O Lindoso veio, ele era capitão do Botafogo, e eu posso falar porque acompanhei bem, ele consegue jogar nas 3 funções de meio. Se precisar, ele joga de primeiro volante, de segundo e até mesmo, em algum momento, ele pode jogar, porque ele usou até a camisa 10 do Botafogo. Capitão, um profissional exemplar. Bom temperamento, hein? Espetacular. Concordo contigo, ele é o que tem, talvez, a melhor bola longa. Ele não é um atleta somente do passe curto, não. Ele consegue inversão de jogadas. Faz gols. Ele já tem alguns tantos gols. Uma bola aérea muito boa. E aqui, óbvio que eu tenho que respeitar, mas aqui vai até um registro que nós falamos, isso passa meio desapercebido. Ano passado, e acho que é importante para o torcedor aqui que nos acompanha entender um pouquinho mais do nível do profissional que nós temos e o comprometimento dele. Muitas vezes a gente reclama, né, e fala da falta de comprometimento de alguns, mas o Lindoso eu tenho que registrar aqui. Nós íamos jogar contra o Cruzeiro no Mineirão. Ele tinha sofrido um entorse no tornozelo e nós jogamos no Rio de Janeiro com o Fluminense e fomos diretos lá para BH. Ele não tinha a menor condição de ir para o jogo, mas nós não tínhamos Dourado, não tinha ninguém para jogar como primeiro volante, era uma semifinal de Copa do Brasil. E o Zé Gabriel tinha sentido um pouco o jogo lá. Exatamente, o jogo que foi no que é bom jogador, tá? Bom jogador. E o Cudê tá achando o lugar dele, viu? Zagueiro, né? E bem. Bom, Lindoso saiu daqui de muletas. Não é possível. Chegou no hotel, claro que com o trabalho do departamento médico, fisioterapeuta internacional. Chegou no hotel, nós falamos, Odair, tem que... vai organizar o teu time, vai dar um jeito aí, porque não tem condição. Ele falou, não, eu vou jogar. Mas como? Não tem a mínima condição. Ele chegou de muleta lá no aeroporto, foi pro jogo, se vocês forem ver aí, jogou e foi bem demais, não tirou o pé em momento nenhum, e ali foi encaminhada a nossa classificação, que confirmada depois no Beira-Rio para uma final. Então, assim, detalhes como esse é que valorizam o atleta com o perfil do Lindoso, e aí eu concordo com o Ribeiro, foi realmente uma confirmação daquilo que imaginávamos dele, que é um jogador extremamente útil. Essa é a verdade. Eu estendo um pouco isso. Pode deixar. Eu vou estender. Nós temos os melhores momentos do Inter, nós temos todas as entrevistas coletivas. Que beleza. Nós temos muitas coisas, mas você prefere ouvir aqui o Rodrigo Caetano ao invés de ouvir a gravação de ontem, obviamente. Óbvio. Vamos ver, pode deixar o Léo aí. Mas eu só quero estender um pouquinho. Os melhores momentos do jogo do Inter. E vou pegar um pouquinho também do jogo, né, para a gente não escapar do assunto que é o resultado, a classificação, os grenais, enfim. O que eu tenho dito para vocês é o seguinte. É muito complicado e a gente sabe que nós, cronistas, Rodrigo, nós não somos infalíveis. Nós erramos, eu falo muita bobagem também e viramos o dia. Todos nós, né? Não, todos nós. Eu nunca vi. Então, assim, mas a gente tenta, pelo menos, ser racional, ter bom senso e tudo. O que eu digo a você, é muito difícil tu fazer definições com muito pouco tempo de trabalho. Eu acho até injusto isso aí. Para o bem e para o mal. Nem para o bem você pode fazer situações definitivas com pouco tempo de trabalho. Eu digo, você citar o Flamengo aconteceu algo muito raro. Esse time do Flamengo deu uma liga em pouquíssimo tempo, que é muito difícil de acontecer. Mas parabéns ao Flamengo, tem que aproveitar o momento. Tá? O Cudê chega, ele adota um novo sistema. Eu, particularmente, acho que ainda os laterais não deram resposta. Acho que os jogadores ainda não compreenderam totalmente, e isso é muito normal. E tu fazer isso, que nem trocar pneu com o carro andando, como você diz, com jogos eliminatórios decisivos,
é muito complicado. Porque você mistura o elemento emocional, a falta de crédito, então você trabalha, sabe, com a corda no pescoço. Ribeiro, não são jogos eliminatórios onde você ali na frente permanece na competição. Diferentemente do que um primeiro turno do campeonato estadual, que você tem todo segundo. Não, ou você passa, ou nem entra. O Corinthians é a prova disso. Também está mudando o sistema, treinador novo, jogadores novos. Não deu tempo. É isso. Não deu tempo. E olha aí o que está acontecendo. Uma crise enlouquecida. É isso aí. Então o Inter teve competência, primeira coisa. Um pouco de sorte, porque não adianta, tem que ter um pouco de estrela. Isso aí em todo lugar da nossa vida. E agora, não dá para relaxar, é óbvio, né? Vem aí a Revolução Farroupilha, tu sabe disso. Não dá para... Mas tu dá... começamos o ano, né? Tirou esse peso enorme. E talvez até para os jogadores, para o Kudê, haja um pouquinho mais de ar para respirar, para conduzir melhor toda essa mudança que ele está tentando empreitar. Deixa eu só dizer que a gente está além dos canais 24, 524 da NET, no Twitter, com transmissão ao vivo, no Twitter, no Facebook, no YouTube e no site rdctv.com. Não tem sinal de fumaça também? Olha só, quero fazer perguntas rápidas, porque o tempo voa, para o Rodrigo Caetano. Rodrigo Caetano, muito bom, o Thiago Galhardo é um jogador que fez um belíssimo campeonato brasileiro o ano passado, pelo Ceará, e praticamente conduziu o Ceará à classificação, grandes vitórias. Ele é acompanhado de perto pelo técnico Kudê. O Kudê sabe da qualidade dele, sabe a posição que ele pode enfiar a bola para o Guerreiro, que tem às vezes ficado sozinho. Então, Brito, o Thiago é um jogador técnico. Ontem entraria, né? Entraria ontem no lugar até do Dali, mas infelizmente por questão de segundos, né, acabou que isso ficou impossibilitado. Hoje na representação vai ser definida a equipe que vai sábado a Caxias. O Thiago tem jogado, tem feito gols e quando foi acionado, na minha visão, também tem ido muito bem. É uma questão ainda de adaptação daquilo que o Kudê deseja, porque é diferente. A exigência dele é uma exigência muito física. Nós estávamos falando até fora do ar, né, que principalmente na questão dos laterais, esses homens de meio, ele exige uma intensidade física muito grande no atacar e defender, bem como nos atacantes, né, que já iniciam a pressão, a marcação lá na frente. Então o Thiago também está se adaptando, mas eu vejo ele com um alto potencial técnico. Nós, na verdade, e ele próprio, né, fez uma opção, porque ele tinha aí vários clubes interessados e inclusive... É verdade, tinha clube situação do Bahia muito bem encaminhada e fez a opção por estar aqui no Inter, por entender a grandeza, o tamanho e principalmente as competições que tínhamos. E ele é um jogador que não tem a menor dúvida, vai colaborar bastante, bom garoto também. Mas eu acho que ele, assim como alguns outros tantos que estão trabalhando com o Kudê pela primeira vez, estão compreendendo melhor o que o treinador deseja e isso vai acontecer ao natural. Aquilo que o jogador pode fazer tecnicamente, pode esquecer. Ou ele tem que se adaptar à maneira do Kudê, que é marcar, correr o tempo todo e atacar, é isso? É isso. E, consequentemente, se ele estiver nessas condições, a parte técnica dele vai no caso, prevalecer. Mas que bom que temos, né, opções a mais. Veio agora o Gustavo também, que com característica diferente, muito mais próximo de um pivô, de um cara de área. Mas temos já o retorno do Potker, que já está em condições físicas também já. Eu não quero falar nada, mas acho que o Potker vai acabar jogando. Atenção, corneteiros do Potker. Ele vai acabar jogando. Anotem que o Paulinho Brito está falando aí. Pode me xingar. E é muito claro que, diferentemente do que boa parte dos clubes hoje no Brasil, e até um pouco do Inter ano passado, né, que jogava com extremos, o Kudê prefere jogar com 2 jogadores por dentro, né? Então, assim, aí que se encontram Thiago, características de Potker, de próprio Gustavo, Guerreiro e assim sucessivamente. Até o Sarrafiori também, que por conta disso tem capacidade de definição muito boa, ele também tem usado como um segundo atacante. É uma nova forma de jogar, uma nova forma realmente da tática da equipe, que, como nós já falamos aqui, vai demandar um pouquinho de tempo, mas que bom que a gente agora tem esse tempo, né? Porque se não tivesse passado, certamente
a exigência talvez ela fosse A muito expulsão do maior. D'Alessandro ontem. O D'Alessandro ontem se tornou o jogador argentino que mais vezes disputou jogos na Copa Libertadores da América. É um jogador da importância imensa para o Internacional, por tudo que conquistou, pelo que representa como líder, por tudo. Mas ontem acabou prejudicando o Internacional porque foi expulso num jogo importantíssimo, pisou em cima do tornozelo do jogador adversário. Para muitos não foi nada, para ti foi? Não, na verdade, o que nós falamos depois foi um pouco de imprudência, porque óbvio que ele não tentou pisar. Na verdade, ele foi para uma dividida e não tinha onde pisar, acabou, infelizmente, acertando o pé. Mas o primeiro cartão, sim, que eu acho que totalmente desnecessário. E ontem, principalmente no primeiro tempo, né, o árbitro equatoriano, jovem ainda, mas que é um dos indicados para a Copa do Mundo, ele, na verdade, acabou amarelando demais o nosso time, enquanto que os colombianos deram a chegada de verdade no Guerreiro, né? Muitas vezes. Sim. E o Guerreiro apanha demais. E acaba que somente no segundo tempo que ele começou a coibir um pouquinho essa violência, né, dos colombianos. Então acabou que o segundo cartão ele sempre é a consequência do primeiro, né? O caminhão de portas abertas, que é aquele zagueiro do Lima, eu vou dizer um negócio. O capitão, o tamanho daquele cara. Bateu, o Cudê apanhou o jogo inteiro dele. O Cudê não, o Guerreiro. E o goleiro maior que ele ainda, né, Brito? Porque se fosse um goleiro com estatura normal, o Guerreiro teria feito aquele segundo gol, né? A verdade é essa. Deixa só o Cudê, rapidamente, uma parte da entrevista, dizendo se o time está pronto. O time que está pronto, ou o que terminou, ou o que começou. Te vuelvo a decir, creo que mis equipos normalmente juegan de otra manera, pero estamos en una etapa de transición, me parece a mí, ¿no? De adaptarse, por eso te digo, a veces normalmente juego con un volante central y con otros tres jugadores por delante, donde me gusta que los equipos sean cortos, que sean intensos, pero que sean cortos, que jueguen con la bola. Y para eso hay un proceso de adaptación donde al jugar con un volante solo hay un aprendizaje, sobre todo de la gente de ofensiva, de cómo tiene que retroceder, de una preparación física para que este equipo soporte, que creo que lo estamos logrando en gran manera, porque los dos juegos que hemos terminado jugando con 10 no se ha notado desde la parte física. Y mis equipos son físicos, aparte de intentar jugar. Seguramente si querés saber, vas a ver el equipo más ofensivo. Y es lo que te gusta, ¿no? A mí también. Rodrigo Caetano, o que tu achou da resposta aí do Musto? Não, do Cudê. Na verdade, claro que ele foi perguntado sobre qual o melhor desenho de equipe, e o que ele disse foi justamente o que nós estamos falando aqui. É um momento de transição para que ele possa também te prepara com o Rodrigo, colocar, o Ribeiro vem vindo aí. Colocar os atletas mais de frente. O que ele diz é que passa também por um aprendizado esse que começa na frente, como nós estávamos falando, para que ele não tenha necessidade de usar dois volantes como o Musto e Lindoso. Ele precisa que os atletas de frente recomponham, possam retroceder. E isso demanda um pouquinho de tempo. No momento que ele tiver isso, certamente ele vai, como todas as equipes dele, foram equipes que sempre atacaram muito. Ele ontem mesmo disse que durante muito tempo as críticas a ele sempre foram que a equipe dele atacava muito e defendia pouco. Agora no Inter, por exemplo, nós jogamos 4 jogos na Libertadores, não sofremos nenhum gol. Isso também é algo relevante. Então, naturalmente que ele está montando aí a melhor estrutura para a classificação. Bom, e agora certamente vai ser uma nova etapa, uma etapa de construção de jogo também. Marina Espíndola, o que o nosso torcedor, o nosso telespectador... Muita gente elogiando o Rodrigo aqui. Vamos muitos ver aí. elogios, mas tem alguém falando assim, ó, Cláudio Rogério. Alguém fala para o Rodrigo Caetano não deixar mais o teimoso do Cudê escalar Musto e Lindoso. Não dá certo isso, mas, por favor. A gente já falou bastante só sobre o Cláudio isso. Nós falamos, inclusive, a resposta do Cudê foi justamente essa. Mas, assim, é uma coisa que a gente também já debateu muito. Muitas vezes o jogador é rotulado por uma posição apenas e, na verdade, ele exerce outra função, né?
Questão de característica, no momento que a equipe estiver melhor equilibrada, que os homens de frente consigam recompor mais e melhor, a questão física também já esteja mais adaptada, bom, aí certamente ele vai encontrar um melhor modelo, mas foi essa formação que nos trouxe até aqui, que nos permitiu vencer os jogos, classificar, não tomar gols na Libertadores, algo bastante difícil, e que muitos aí falam, né, que eram jogos fáceis, mas nós jogamos contra a Laú, que tem camisa, que tem tradição, e jogamos contra o Tolima, que já pregou peças em outros clubes brasileiros aí, mas dessa vez não repetiu contra o Inter. Quem passou Rodrigo, foi o Inter. O Grêmio agora vai ser adversário do Inter no Gauchão, com a possibilidade de ter mais 2 Grenais nas semifinais do Gauchão. Tem 2 Grenais na fase de grupos da Copa Libertadores da América. O Inter já estará preparado, o Inter já está agora ou já estará preparado para enfrentar o Grêmio, que terá de volta Jean-Pierre, que voltará a ser aquele Grêmio que o Renato sempre disse, que era o melhor, um dos futebol mais bonito do Brasil, o time que só sabe atacar em qualquer lugar do mundo, e não vinha sendo isso, porque vinha jogando com 3 volantes nas últimas 2 partidas. Mas, enfim, o Inter está preparado, ou estará preparado, quando chegar o dia do jogo, para encarar esse Grêmio e dar esperança à torcida de conseguir vitória? Brito, com todo respeito ao Grêmio, que é o nosso maior rival, a nossa preocupação e o nosso foco é conosco mesmo, né? Evoluir cada vez mais com esse novo modelo de jogo que o Kudê exige, que os nossos atletas estejam cada vez mais em perfeitas condições físicas e clínicas, como nós falamos aqui, vários voltando. E o Grêmio é mais um dos adversários na fase de grupo, né? A gente entende, conhece a aldeia, somos daqui. O Ribeiro Mas nós temos a Católica primeiro, na semana que vem. Nós temos o América de Cali também. Perdeu aqui, o Ribeiro tem dito que Inter e Grêmio vão se matar na fase de grupos. Tu também acha ou pode dar Inter e Grêmio e eliminar os outros 2? Pode dar. Não vejo nenhum tipo de situação que possa vir a excluir um ou outro. Isso vai ir se desenhando ao longo, né, da competição. São 6 jogos. Nós jogamos os primeiros 4 jogos em Porto Alegre. E só sairemos depois nos 2 jogos últimos. Nós, dentro da nossa casa, a gente realmente é muito forte. Os jogos que já fizemos, de alta tensão, jogos eliminatórios, talvez tenham preparado um pouquinho mais a questão mental do nosso time, né, para esse momento. Acho que o Grenal que fizemos também, eu acho que foi realmente um pecado a forma como fomos eliminados, porque fomos superiores ao nosso rival, e, infelizmente, com um jogador a menos, e infelizmente no final do jogo sofremos aquele gol. Eu acho que a nossa equipe vai estar preparada não para enfrentar o Grêmio, mas para enfrentar qualquer equipe do futebol brasileiro e sul-americano. É para isso que a gente trabalha todos os dias, é para isso que a gente vem mentalizando os atletas de que é possível. E quando você tem posse, quando você entra no campo adversário com posse de bola, você está muito mais perto de vencer do que perder. Tanto que durante essa temporada aí, que ela foi muito rápida e de muitos jogos, nós tivemos apenas uma derrota, e o que temos que fazer, e é o que ele vai buscar agora, é melhorar essa posse, transformar mais essa posse de bola em oportunidades de gol, para que aí sim a gente chegue mais forte lá na frente ainda. Nós temos o Musto aqui falando sobre Lindoso, mas nós vamos colocar, porque a gente já está debatendo isso, já teve Kudê falando sobre Musto e Lindoso juntos, já nem vou botar o Musto falando sobre jogar junto com o Lindoso. Dentro da estratégia, porque agora nós começamos um outro campeonato, né? O que me preocupa, Rodrigo, é que nós moramos numa aldeia, né? Tu sabe, nosso galpão aqui é terrível. E a gente não pode transformar os Grenais, que são Fio Baldaço, a segunda Revolução Farroupilha, tá? Mas em jogos separados de um contexto. Porque se você se preocupar só com o seu rival, você acaba esquecendo que tem 2 outros times, por exemplo, 2 empates são péssimos resultados. Deu 2 empates. Não, é terrível isso. É preferível que um ganhe um e o outro ganhe o outro. Porque são 3 pontos e uma vitória a mais do que 2 empates. Entenderam? Então, tu tem que pensar muito bem e não simplesmente colocar tudo nos 2 Grenais, porque você corre o risco de não ter pontos suficientes. Então, tem que ser muito bem armado isso aí. Não, e assim, América de Cali,
campeão colombiano depois de muito tempo. Está se recuperando, Lá né, pro como clube. treinador Alexandre Guimarães, até o preparador físico é o Rodrigo Poleto, que é gaúcho aqui da Serra, e 2 brasileiros. E a Católica é frequentadora assídua, né, da Libertadores também. Então, assim, campeã também chileno e nós, na verdade, com a passagem do Internacional, creio eu, considerado o grupo da morte, mas o Inter também está acostumado, ano passado também era. E chegamos em primeiro e o River em segundo. Ou seja, fomos para o último jogo já classificados. Bom, nos resta aí rapidamente dar uma virada na chave para sábado, que aí gostaria que... O Inter vai encarar, mesmo estando, vai jogar a fase de grupos na semana que vem da Libertadores da América. Vai encarar esse retorno do Gauchão. Para ganhar, para claro chegar? Que sim, claro que sim. Não vou aqui dizer que não vai haver uma mudança de equipe, de atletas, e óbvio que vai ter que rodar um pouco, descansar outros, né? Até pela maratona que já tivemos. Mas aqui também vale o registro, né, da nossa insatisfação em relação à mudança de horário, né, do nosso jogo. Nosso jogo estava marcado sábado às 16 horas contra o Caxias, lá em Caxias. E sem nenhum tipo de consulta, a federação modificou nosso jogo para as 19 horas. Nós também temos jogo na terça-feira. Culpa do Noveleto. Não é mais. Não, isso se tornou uma tradição no Rio Grande do Sul. Tudo que mudar, culpa do Noveleto. Não, Brito, eu só quero fazer assim uma ilação, porque nós, quando jogamos contra o Ipiranga de Erechim, nós solicitamos à federação que antecipasse o nosso horário, porque no domingo nós viajaríamos para o Chile. Nosso jogo foi às 19 horas, a gente solicitou que no mínimo fosse às 16 ou até às 11 horas. E disseram, não, a TV não permite, não tem como. Só que do nosso rival passaram para as 11 horas de sábado, também por causa de uma viagem. E eu entendo o quão uma viagem é desgastante. E até acho justo. Só que quando nós solicitamos, o que nós ouvimos foi um não, que não era possível. E agora, não só empurraram o nosso jogo para as 19 horas, como também modificaram o jogo do Grêmio para as 11 da manhã. E vale o registro, é algo que certamente o que a gente deseja é que tenhamos isso equilibrado, que são 2 gigantes aqui do futebol gaúcho, do futebol brasileiro sul-americano, que têm os mesmos direitos e os mesmos deveres. Nós, para quem não sabe, naquele jogo em Erechim, saímos de Erechim, chegamos de madrugada em Passo Fundo, dormimos em Passo Fundo, pegamos um voo para Porto Alegre e à tarde já viajamos para Santiago. Jogos, como eu falei aqui, eliminatórios. Decidia o semestre do Internacional, decidia o semestre de um filiado da Federação Gaúcha. Né? Nós não tivemos a colaboração. Bom, para esse sábado tudo mudou e nós vamos jogar às 19 horas. Meu Deus. Rodrigo Caetano, temos 4 minutos de programa. Eu quero te perguntar rapidamente, em 10 segundos, a resposta. Arangues, tem chance? Eu espero que um dia tenha chance. Hoje não tem negociação. Não está sendo cogitado, negociado, nada? Não tem como, Brito. Ele tem um contrato lá com o Leverkusen e os agentes dele dizem que vai esperar até o final para decidir qual vai ser o seu futuro. O Internacional vai estar sempre de portas abertas. E até Precisa jogador para essa função? Eu te diria que hoje ele é mais um desses meias, volantes, que consegue ter dupla função, entendeu? Ele não é mais aquele segundo volante. É o que faz Lindoso, Não, o que faz Edenilson, o que faz Patrick, o que faz o Nonato, que nem está mais entrando nos jogos. Tá bem, eu também penso que ele é mais um desses que consegue tanto marcar como construir, mas ele é um construtor também, que pisa na área, que joga, de uma prateleira importante. Agora, hoje, não é nem a questão financeira, Brito, é ele mesmo querer voltar para a América do Sul, querer voltar para o Brasil e para o Inter. Esse é o que passa por aí. Mais uma pergunta de um torcedor, rapidinho, que não tenha sido feita ainda. Olha, não é pergunta, mas eu gostaria de saber se ele concorda com essa afirmação. Flávio Tatis, ele disse, eu vou ser realista, nem o Grêmio, nem o Inter tem condições de almejar alguma coisa na Libertadores. A briga é de quem chega mais longe. Primeiro, o caminho tem muita coisa pela frente, né? O ano passado, lembremos a trajetória do Flamengo, claro que estava em construção. Se o Flamengo não tem um pênalti a seu favor, com 5 minutos de jogo contra o Emelec no Maracanã, um pênalti que eu acho que só o árbitro viu, talvez o Flamengo não tivesse sido campeão da Libertadores, nem tampouco o brasileiro, porque tomou 2-0 do Emelec. Então são campeonatos distintos,
dentro de uma mesma competição. Nós jogamos essa fase eliminatória. Nós vamos para uma fase de grupos. Tomara a Deus, vamos fazer por merecer passar a fase de grupos para umas oitavas. A partir dali, nós mesmos fizemos o confronto depois com o Flamengo e, infelizmente, perdemos a nossa classificação no Maracanã. Porque aqui dentro do Beira-Rio a gente tinha condições de tirá-los. Então, não tem como prever. O Inter é forte, tem história e bicampeão e, por toda a sua história, é candidato sempre que entra não só na Libertadores, mas em toda a competição. Só uma lembrança, ontem o Fluminense, olha os corneteiros aí que estão sempre atentos. O Fluminense perdia para o Motoclube por 2-0 e os caras, teu amigo que tu defendia tanto, o Odair, tá levando 2-0 do Motoclube, vai ser eliminado da Copa do Brasil. Aí não olhei mais, porque estava preocupado e assistindo o jogo do Inter. Acordei 4-2 para o Fluminense contra o Motoclube. Quer dizer, os caras estão atentos para o Odair. Ô, Brito, isso é uma questão cultural da nossa sociedade. Eles não ficam felizes com o sucesso dos outros, e sim com a desgraça, né? Isso é lamentável. É uma questão de educação mesmo. Mas isso é em todo lugar. Infelizmente, o Odair é uma grande figura humana, um grande treinador. Vai ter, e já tem um sucesso enorme por merecimento. Por merecimento. Quem conhece ele sabe disso. E o Fluminense, disso. como é que está, hein? Com as dificuldades... Eu lembro que eu fui ao Rio de Janeiro visitar o Rodrigo Caetano, me levou, na época, no Fluminense, eu fui em outra época, ele me levou no Vasco, outra hora no Flamengo. E quando eu fui no RS em Alvorada, me levou em todas as dependências, né? O Grêmio eu não visitei porque eu conhecia enfim, o Rodrigo Caetano é um amigo que eu tenho, jogou na Avenida, mandou na Avenida. Tenho muitos gols gravados com a tua narração, já te falei isso. Teve um jogo que fez 4 gols num jogo. A camisa da Avenida, é verdade? Isso foi contra o Brasil de Farroupilha e Juventude. Foi 4-4. Brasil de Farroupilha, 4 gols. Bons tempos. E o que o Paulinho Brito disse? 4 Juventude, 4 Rodrigo Caetano, melhor, Brasil de Farroupilha, 4. Tá gravado. Com muito carinho. Mas, assim, o futebol do Rio de Janeiro hoje, infelizmente, passa por um processo de reestruturação. Vamos excetuar o Flamengo, que está como eles agora estão usando a palavra da moda, um outro patamar. O Odair tem que fazer milagre lá ou está bem estruturado o Fluminense? Não, em termos de infraestrutura física, melhorou muito, né? Os clubes todos, coisa que não se tinha antes. Mas a questão financeira, realmente, o passivo é muito grande, porque em décadas anteriores tinham capacidade de endividamento e agora isso já não é mais permitido. Então, vive-se com essa dificuldade e o Odair deve estar sofrendo com isso. Bom, nós temos aí rapidamente suco Fruta da Serra. Ontem estive com o nosso amigo Pedro Afonso, que acompanha e patrocina a Lara Embaixadinha, que amanhã estará com a gente aqui, ou essa semana ainda com a gente aqui no RDC Esporte. A Lara Embaixadinha, que está no Guinness, fazendo muita embaixadinha, como o Rodrigo Caetano fazia, né? Fazia 10, 15. A Lara Embaixadinha faz 12 horas e 1 minuto. Tá aí. Fruta da Serra, o melhor suco integral do Brasil, que tem nos supermercados Big e Nacional. E também a Aqualocos, nosso parceiro em Capão da Canoa. Olha que maravilha, o Aqualocos. Maravilha, maravilha. Você pode ainda visitar, depois tem o inverno todo para visitar o Aqualocos lá em Capão da Canoa. Beleza. Vamos lá, Aqualocos. Lá em Capão da Canoa tem até chimarrão, tu viu? Chimarrão maravilhoso. Silvio Luiz Gomes, Benfica. O que tu acha do Rodrigo Caetano? É bom diretor executivo tem alguma experiência, não? Esse rapaz nasceu num bairro chamado Pitangueiras, em Santo Antônio da Patrulha. Portanto, ele, de alguma forma, faz parte da Grande Osório. Da Grande Osório? Briga. Não, o Santo Antônio da Patrulha tem o Cassiano, que jogava... O Murilo, goleiro também, né? Murilo? De lá. Mas aqui, me permite falar do Benfica. Terra da cachaça, da rapadura. Esse é uma figura ímpar. Fico muito feliz de te rever aí, sabe disso. Mas ali existe uma disputa muito grande. Quem é bairro de quem? Disse que Osório é que cresceu em torno de Santo Antônio da Patrulha. Eu fico com essa verdade. Tá certo. Rodrigo, grande abraço. Brito, daqui a pouquinho a classificação do Internacional, fase de grupos da Libertadores. E o seguinte, teremos 3 Grenais em menos de um mês, a partir de daqui a 15 dias.
Beleza, vem aí então o Bairrista Futebol Clube com Silvio Luiz Gomes Benfica e toda a equipe que já está aqui no estúdio do Bairrista Futebol Clube. Rodrigo Caetano, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Brito, pelo convite. Sempre um prazer retornar à casa aqui. O melhor diretor executivo de futebol do Brasil, Rodrigo Caetano, Alvorada, Grêmio, Vasco da Gama, Fluminense, Flamengo e agora Internacional. A gente volta amanhã. Vamos para o restaurante Cozinha e Arte na Cristóvão 1144. Feito! Tchau, tchau.